Gente, é um prazer imenso estar aqui. Quem não me conhece, meu nome é Alex. Hoje eu me proponho a dura tarefa de substituir o pastor Renato. Ele tem um compromisso hoje com os adolescentes. E hoje nós vamos efetivamente começar a estudar o livro do Gênesis, né? Nós vamos entrar no livro e a nossa proposta é de abranger aquele espaço da origem, que vai até o capítulo 11, por ali. A origem das coisas. Porque a partir do capítulo 12, nós temos a chamada de Abraão e a eleição de Deus começando ali, né? Então, um outro assunto que é abordado. Então nós nos propomos hoje a chegar até o capítulo 11, se Deus nos permitir. Antes, eu gostaria de ter um momento de leitura da Bíblia e oração com os irmãos. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no capítulo 2 de Gênesis. No capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 20 ao 25. Acharam aí? Diz assim o texto: Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Meus irmãos, aqui nós temos o relato eu acredito que da coroação da criação. Porque Deus fez todas as coisas, nós vamos ver aqui na descrição do texto. E depois que Adão começa a dar os nomes, a denominar cada um dos animais, cada uma das espécies, diz o texto que ele percebe que não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, Adão logo de cara, ele já olhou para tudo que Deus havia criado, né? E ele percebeu que não havia, assim como os animais, eles formavam o casal e tinham os seus pares, ele percebeu que para si, ele não tinha um outro ser que lhe completasse, que lhe fosse idônea, né? Assim como os animais naquela ocasião. Então Deus, ele resolve criar a mulher. Ele resolve criar a mulher. E é aí que eu acho que é a coroação da criação. Porque aí Deus estabelece a família, né? Deus não nos formou para vivermos sozinhos, né? Ele não nos formou, não nos criou para isso. Ele nos fez seres sociáveis, que se relacionam.
E quando Deus criou o homem, ele já tinha o projeto de criar a mulher. Né? Ele já tinha o projeto. E dizem as Escrituras que Deus então faz cair um pesado sono sobre Adão, e Adão, então, não vê nada. O que acontece, Deus faz uma cirurgia e daquela costela ele forma a mulher. Esse relato, ele traz para nós, inicialmente, já a concepção de família. Deus foi quem formou a família, quem criou a família, né? E Deus fez macho e fêmea. Assim como as espécies, Deus fez macho e fêmea dos animais de toda sorte, Deus também fez homem e mulher. E nós hoje temos, assim, vivido ataques e mais ataques para a família, contra a família, né? Com respeito à família. Muitas situações em que a pessoa se posiciona como chefe, pai de família, a esposa como esposa, hoje é até situação de confronto, e aqui eu vou explicar por quê. Vou dar um breve relato do que aconteceu comigo esses dias agora. Eu não vou citar o local por questão de ética, também é gravado aqui, né? O que a gente fala, eu acho que não devo. Mas eu comecei um curso como aluno especial numa determinada instituição. E esses dias atrás, não tem muitos dias, né? Comecei um curso como aluno especial. E eu cheguei na sala, a linha de pesquisa é educação e diversidade. Educação e diversidade. E eu cheguei na sala, eu pensava, na minha concepção, que nós abordaríamos as metodologias da educação e suas nuances, suas diversidades, as formas de se ensinar e tudo mais, as concepções de Vygotsky, Piaget e papapá. E aí eu pensava nessa linha. Mas quando eu cheguei na sala de aula, eu já percebi que a coisa lá era um pouco diferente do que eu pensava. Eu olhei, eu mais 4 homens, né? E mais algumas mulheres, né? Mais mulheres do que homens. E as pessoas começaram, o professor se apresentou junto com um casal de professores e tal, e pediu que todos nós dessemos o nosso breve relato sobre a nossa história acadêmica, o nosso interesse ali em relação ao curso e tal, dada a proposta do curso e tudo mais. E chegou então a vez da pessoa, começou pela pessoa que estava do meu lado, essa pessoa se identificou e ela falou assim: eu sou uma mulher trans. Eu passei por muita dificuldade para me identificar e papapá, contou a história dela e tudo. Me pareceu uma pessoa extremamente perspicaz, inteligente, sabe? Falou muita coisa da vida dela lá. Só que me chamou a atenção inicialmente porque eu olhei para ela, para mim, mulher naturalmente, sem nenhum problema, né? Só que a gente sabe que, no caso, se trata de um homem, né, com a identificação corpórea externa de mulher. Passa para outra pessoa, que era um rapaz que estava do lado, a palavra, e o rapaz, logo de cara, eu sou homossexual, eu sou assim, 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 passa para outra pessoa o mesmo discurso, e foi passando.
Aí chegou na minha vez. Vocês entendem a minha situação? A situação que as famílias estão passando hoje? Chegou na minha vez. Quando chegou na minha vez, eu sequei a garganta. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar aqui? Sério, gente, eu passei por isso. O que eu vou falar aqui? Aí eu me identifiquei. Meu nome é Alex, sou casado há 30 anos com a mesma esposa. E sou pai de um filho, assim, e fui contando e narrando a minha história. E eu estava meio que pisando em ovos, porque eu não queria parecer homofóbico, de jeito nenhum. Porque, dependendo do que você fala, a pessoa te vê como homofóbico hoje na realidade do mundo aí fora. Você tem que saber se posicionar, saber como fala. E, de fato, nós não podemos ser. Nós temos que, com respeito, ensinar o que a Bíblia diz. Esse é o nosso papel. Mas nós não podemos ter uma postura homofóbica, porque isso hoje dá, inclusive, processo. Né? Dá processo. Dada a igualdade de direitos, artigo 5º da Constituição e tudo mais. Né? E aí, eu tive o maior cuidado do mundo para poder dar o meu relato, o meu testemunho. E mesmo assim, quando eu terminei, aquele rapaz que tinha falado, que era assim, um deles, virou-se para mim e falou assim, você tem que fazer uma análise do seu discurso. Porque aqui esse curso se propõe a falar sobre diversidade. Se propõe a isso, e você colocou assim. Eu falei, não. Ao que eu retruquei com a educação. Falei, não, eu não estou aqui para isso. É só porque eu estou falando, dando o meu testemunho, mas a minha proposta aqui é aprender com vocês. E aí conversei e as coisas se acalmaram. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos diante, hoje, talvez, da maior perseguição que já houve para com a família. Né? A coisa está muito complicada, muito complicada. Essa ideia da relação heterogênea entre um homem e uma mulher, as bases da família, esse discurso aqui da Bíblia, que é a palavra de Deus que nós cremos, nós precisamos tomar cuidado até na evangelização, na forma como a gente propõe. Então hoje, nós não podemos abrir mão da verdade. Se a pessoa procura a nossa posição, em que cremos, e a nossa ideologia, como nos identificamos em relação ao gênero, nós temos que falar. Só que hoje nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque as coisas estão muito difíceis para a gente, né? Então foi Deus quem formou a família. Meu óculos está aqui. Deus quem formou a família. Deus quem formou a mulher. E quando Adão vê a mulher, ele fala assim, agora sim. Esta afinal é carne da minha carne, osso dos meus ossos, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tirada, foi formada. E aí ele acrescenta, por isso deixará o homem, Moisés acrescenta, né? Nesse livro. Nós até veremos sobre a questão da autoria. Então, irmãos, nós precisamos dar testemunho com respeito à família. Mas, sobretudo, nós precisamos assim de muita sabedoria para poder falar. Muita sabedoria.
porque a realidade do mundo é uma realidade bem adversa, bem diferente do que a que nós encontramos nesse círculo aqui. Eu não sei se vocês têm experimentado isso que eu estou experimentando, né? E nós precisamos ter muito cuidado, para evangelizar, para testificar. Logicamente, isso aí requer, de fato, uma postura proativa, de posicionamento. Mas, ao mesmo tempo, diante daquilo que você falar, você pode ser acionado. Então, nós precisamos, assim, ter muito cuidado.